Olá, olá, meus amigos, estamos de volta para as nossas aulas sobre a parte geral do Código Civil. Estamos tratando sobre a pessoa natural. Na última aula, falamos sobre o que é pessoa, distinguimos a pessoa natural da pessoa jurídica e diferenciamos as expressões personalidade jurídica, capacidade de direito, capacidade de fato. Pois agora seguimos a nossa jornada, artigo 2º, tá? Eu me peço licença para você, porque nesse início a gente vai ter que trabalhar realmente quase que um artigo por bloco, porque esses temas aqui eles são extensos, tem muita doutrina, tem muito debate doutrinário, tem muita questão conceitual e tudo isso aqui pode cair na sua prova. Portanto, nós precisamos aqui realmente dissecar, né, as questões envolvendo esses artigos iniciais e por isso a gente vai trabalhando quase que um bloco por artigo. Nesse bloco, falaremos sobre o início da personalidade. Você se lembra o que é personalidade? Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. É o atributo que define a pessoa e que garante uma proteção mínima por parte do Estado, chamada de direitos da personalidade. Beleza. A despeito da discussão ali, né, do debate em torno do conceito de personalidade, capacidade de direito, que apresentei no último bloco, aqui nós encontramos um outro debate enorme na doutrina e que repercute em concursos públicos. Qual é o marco inicial da personalidade? Quando começa a personalidade jurídica? Muito debate. Se formos buscar a fundo, são mais de 14 teorias distintas. Mas, no nosso direito, 3 teorias se destacaram. E 2 delas, ainda hoje, muita divisão. De modo que, realmente, precisamos reservar esse bloco para falar só sobre o início da personalidade. Iniciamos com a leitura do artigo 2º do Código Civil. Observe o artigo 2º do Código Civil. Para muitos, professor, a gente não precisava gastar. Basta ler o artigo 2º e acabou a aula, tchau e bênção. Quem dera. Veja lá, ó. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Professor, qual que é o problema? Está falando ali, ó. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Qual que é a dificuldade? Veja a sequência. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E aí eu te pergunto, o que é personalidade? O que é personalidade? Personalidade não é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil? Pois é. Se a personalidade ela começa do nascimento com vida, a pergunta que eu te faço é, como é que aquele que ainda não nasceu já titulariza direitos e já tem os seus direitos protegidos pelo Estado? Esse texto parece contraditório, não? Sim, parece. Esse texto realmente ele é conflitante, contraditório, porque na primeira parte o legislador nos diz que a personalidade começa o nascimento com vida. Mas aí ele coloca um ponto vírgula e logo em seguida diz que aquele que ainda não nasceu tem direitos e tem direitos protegidos pelo Estado. Opa! Deu fight aí, né? Deu conflito aí. É desta briga, desse conflito, que surgem, então, as variadas teorias em torno do início da personalidade e do início da pessoa humana. Primeira teoria, primeira corrente é a teoria natalista. Né? Natal me transmite a ideia de nascimento, de modo que a teoria natalista, também chamada de teoria negativista,
é aquela que afirma que a personalidade ela começa do nascimento com vida. Ponto. E começando do nascimento com vida, por isso a teoria é negativista, esta corrente nega a personalidade do nascituro. Para aqueles que se afiliam à corrente natalista, o nascituro, portanto, não tem personalidade. Não tem personalidade. Ok? Então ela se afilia a essa primeira parte aqui do artigo 2º. A personalidade começa do nascimento e do nascimento com vida. Meus caros, nascituro não tem direito. Nascituro não tem personalidade. Acabou. A essa corrente se afiliam alguns nomes importantes. Vicente Raó, Silvio Rodrigues, Eduardo Spínola, Arnold Walde. Só que essa corrente tem um problema gravíssimo. Ok? Veja bem. Essa é a beleza do direito, né? A gente discute bastante, a gente bate boca bastante. E como vimos, nomes fortíssimos do direito são afiliados à corrente natalista. Só que claramente essa corrente tem alguns problemas sérios. Porque em direito, meus amigos, o que não é pessoa é coisa. Eu disse para vocês que a personalidade, aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, é o atributo que define a pessoa. Eu sou pessoa porque eu tenho personalidade. Ponto. Porque eu tenho personalidade jurídica. O que não tem personalidade jurídica não é pessoa, é coisa. Por isso, muito embora você goste do seu animalzinho, né, ainda hoje, animal é coisa. Porque animal não tem personalidade. Inclusive, o animal ele é classificado como bem móvel, de uma subespécie denominada semovente, que é o bem móvel que move-se sozinho. Animal não tem personalidade, portanto é coisa. É coisa. E aí, notem o seguinte. A corrente natalista diz que a personalidade começa do nascimento com vida. Nega a personalidade do nascituro. Portanto, sob essa corrente, o nascituro deveria ser qualificado como coisa. Mas não parece exagero? Não soa estranho afirmar que aquele feto que está crescendo ali na barriga da mamãe é uma coisa? Compartilho com os senhores as lições do grande mestre civilista Carlos Roberto Gonçalves. Veja lá o que ele diz. Muitas são as críticas à mencionada teoria natalista. Afirma-se, por exemplo, que entendendo que o nascituro não é uma pessoa, admite a referida teoria que ele deve ser, então, tratado como uma coisa. Só que tem um detalhe. Ouvida-se ainda de que há no Código Civil um sistema de proteção ao nascituro, com as mesmas conotações da conferida a qualquer ser dotado de personalidade. É aqui que a teoria se vê em xeque. Para a teoria natalista, à luz da primeira parte do artigo 2º do Código Civil, a personalidade ela começa do nascimento com vida. É uma teoria negativista, porque nega a personalidade do nascituro. Só que, ou você é pessoa, ou é coisa. Então, para essa teoria, a conclusão seria de que o nascituro é coisa. Ok. Até aí, nenhum problema. Nenhum problema se, no nosso Código Civil, nós não encontrássemos uma larga proteção ao nascituro e uma proteção que é própria de pessoa. Uma proteção que é destinada àqueles que têm personalidade.
Então você percebe como que o Código Civil ele fica contraditório nessa parte? Porque o mesmo Código Civil que diz que a personalidade começa do nascimento com vida, diz que coloca a salvo os direitos do nascituro desde a sua concepção. Pô, não tem personalidade, tem direito? São contrassenso. Mas se não bastasse, quando nós vamos analisando o Código Civil a fundo, outros direitos, outras proteções próprias de pessoa, de entes dotados de personalidade, também são conferidos ao nascituro. Como disse, a teoria, então, fica em xeque. E aparece a segunda teoria. Teoria que é majoritariamente adotada no Brasil, inclusive nas cortes superiores, que é a teoria concepcionista. Tá? Também fortes nomes afiliados à corrente concepcionista. Silmara Chinelato, talvez uma das maiores autoridades no Brasil sobre o assunto. Francisco Amaral, Clóvis Bevilacqua e a genial civilista Maria Helena Diniz, afiliadas à corrente concepcionista. Para a corrente concepcionista, que prega a segunda parte do artigo 2º, a personalidade ela começa da concepção. Portanto, esta é uma teoria dita positivista. Por quê? Porque reconhece a personalidade do nascituro. Reconhece a personalidade do nascituro. Para a teoria concepcionista, a personalidade começa no momento da concepção. Então, o nascituro é pessoa. É pessoa humana. Por quê? Porque já é dotado de personalidade. Mas o que é nascituro, professor? Isso aqui é uma aula fundamental de direito civil. O que é nascituro? O senhor disse que a discussão é exatamente essa. Para os natalistas, a personalidade começa do nascimento com vida e, portanto, o nascituro não é pessoa. Já para os concepcionistas, a personalidade começa da concepção e, portanto, o nascituro é pessoa. O que é nascituro? Qual é o conceito jurídico de nascituro? Entende-se por nascituro o ente concebido, portanto, fecundado, o gameta masculino, fecundou o gameta feminino, concebido, ainda não nascido, e que, portanto, é dotado de vida intrauterina. Nascituro é o ente concebido, ainda não nascido, dotado de vida intrauterina. O ponto distintivo do nascituro para o embrião criopreservado é esse último aqui, Com os avanços da biotecnologia, hoje nós temos uma população significativa no Brasil de embriões congelados, de embriões criopreservados. A diferença do nascituro para o embrião criopreservado é exatamente essa. O embrião criopreservado já foi concebido. Ainda não nasceu, óbvio, está congelado. Mas ele não é dotado de vida intrauterina. Então é o ponto distintivo. Nascituro, ente concebido, ainda não nascido, dotado de vida intrauterina. Como eu disse, a teoria natalista ela fica em xeque porque, de fato, no nosso ordenamento jurídico, existem muitos direitos do nascituro. A proteção do nascituro no nosso ordenamento jurídico, ela é consideravelmente ampla. Professor, mas quais são esses direitos tantos assim do nascituro, que deveriam me convencer de que, de fato, a personalidade começa da concepção? Quais são esses direitos? Trago aqui um rol que é meramente exemplificativo, tá? Existem outros afora, mas que já é um rol bastante extenso. O nascituro, ele tem direito de personalidade. Aí já derruba tudo,
nascituro tem direito de personalidade. Como é que ele tem direito de personalidade e não teria personalidade, né? Já poderia parar aqui. O nascituro ele tem direito de personalidade. Porque ele tem direito à integridade física, tem direito à integridade moral, tem direito à vida. Exatamente. O nascituro tem direito à proteção pré-natal. Você vai encontrar lá no ECA, inclusive. O nascituro tem direito a alimentos. O nascituro é considerado herdeiro. Olha só que coisa. Olha só que coisa. Meus caros, entenda o seguinte. Quem não é dotado de personalidade é coisa. E coisa não pode titularizar direitos. O seu animal é coisa. Portanto, o seu animal não pode ser seu herdeiro. Você não pode deixar um testamento para o seu animal. Você não pode fazer uma doação para ele. Por quê? Porque é coisa. Só que o mesmo Código Civil que diz que a personalidade começa do nascimento com vida, também me diz que o nascituro é herdeiro legítimo. Artigo 1798 do Código Civil vai dizer: legitimam-se a herdar, olha que curioso, a pessoa natural concebida ou ainda não concebida, melhor dizendo, legitimam-se a suceder a pessoa natural nascida ou ainda não nascida. A pessoa natural nascida ou concebida à época da abertura da sucessão. O mesmo Código Civil que diz que a personalidade começa do nascimento com vida, reconhece a existência de pessoa não nascida ainda. Mesmo Código Civil reconhece o nascituro como herdeiro legítimo. Como herdeiro legítimo. Artigo 1798. E se não for herdeiro legítimo, eu posso deixar para o nascituro um testamento, meus amigos. Eu não posso deixar um testamento para o meu cachorro. Eu não posso deixar um testamento para um santo, para um espírito, porque são coisas, não são dotados de personalidade. Mas eu posso deixar um testamento em benefício da minha sobrinha que ainda está na barriga da minha irmã. Minha irmã está grávida. Portanto, ali tem um nascituro, ente já concebido, ainda não nascido, com vida intrauterina. Eu posso deixar um testamento em benefício do nascituro, atribuindo herança testamentária ou legado. Posso fazer uma doação. E algo que o STJ tem decidido reiteradamente, inclusive publicou informativo, você sabe que para concurso público informativo é muito importante, né? Informativo 459 do Código Civil, do Código Civil, informativo 459 do STJ. É uma jurisprudência bem pacífica, já no Superior Tribunal de Justiça. Os genitores do nascituro que morrer em acidente de trânsito têm direito ao seguro DPVAT. O seguro DPVAT, você sabe, né? É aquele que serve, né, como indenização para quem sofrer danos decorrentes, danos físicos, né, decorrentes de acidente automobilístico, para situações em que a pessoa morre num acidente de trânsito, né? Aí a família recebe o DPVAT. O STJ já julgou algumas vezes casos em que, em razão de acidente automobilístico, a senhora ali que estava grávida perdeu o bebê. Perdeu o bebê morreu. E determinou-se o direito a receber o seguro DPVAT. Eu não tenho seguro DPVAT se o meu cachorrinho morrer no acidente de trânsito. Mas o STJ disse que os genitores
do feto morto no acidente de trânsito tem direito a receber seguro de DPVAT. Informativo 459. Por isso disse que majoritariamente a doutrina e a jurisprudência admite que nós somos concepcionistas. Que nós somos concepcionistas. A personalidade começa da concepção. Mas eu disse que são três as grandes correntes, né? A terceira corrente é a corrente da teoria, né, da personalidade condicional. Para a teoria da personalidade condicional, o nascituro ele é uma pessoa sob condição. Nós vamos ver na aula sobre fato jurídico que condição em direito significa evento futuro incerto. Evento futuro incerto. Então, para essa corrente que é adotada pelo Washington de Barros Monteiro, pelo Santiago Dantas, o nascituro é uma pessoa condicional, porque ele está subordinado a evento futuro incerto, qual seja o nascimento com vida. Então, já tem personalidade, mas condicional. Só se concretiza com o nascimento com vida. Essa corrente, embora difundida, tem o mesmo problema da corrente natalista, né? A diferença entre elas é que a natalista diz que a personalidade começa do nascimento. E essa teoria aqui diz que o nascituro tem personalidade, só que é uma personalidade condicional. Está subordinado a evento futuro incerto. Mas o problema que as duas enfrentam é exatamente o mesmo. O nascituro não só tem direitos resguardados pela legislação e pacificamente conferidos pela jurisprudência, como pode exigir, como pode requerer a proteção mesmo antes de nascer. Mesmo antes de nascer. Para essa teoria, o nascituro seria uma pessoa condicionada. Só que existem casos homéricos em que percebemos o nascituro requerendo o seu direito. Caso Rafinha Bastos e Vanessa Camargo. O judiciário entendeu que o nascituro sofreu dano. E antes mesmo de nascer, o autor da ação, os autores da ação eram Vanessa Camargo, marido, que agora eu me esqueci, e o nascituro. E o nascituro. Percebam? Deu uma melhorada? Deu uma ajustada e tanto. Né? Mas enfrenta o mesmo problema da teoria natalista. Por isso, realmente, me parece evidente que jurisprudencialmente e doutrinariamente prevalece a teoria concepcionista. Mas essa aqui trouxe uma contribuição muito grande, porque modernamente a teoria concepcionista tem sido atualizada, inclusive pela própria Maria Helena Diniz. A Maria Helena Diniz ela vai bifurcar a personalidade em duas. Maria Helena Diniz vai falar que existe uma personalidade formal e uma personalidade material. E essa é a corrente que tem prevalecido na jurisprudência. Maria Helena Diniz vai dizer que a personalidade se divide em personalidade jurídica formal, personalidade jurídica material. A personalidade jurídica formal começa da concepção. E é o que garante direitos de personalidade ao nascituro. Percebam, a personalidade formal começa da concepção. E é o que garante a titularidade de direitos da personalidade pelo nascituro. Integridade física, integridade moral, integridade intelectual. Isso o nascituro tem, desde a concepção, na visão prevalente, na visão mais moderna. Só que existe uma outra personalidade, que é a personalidade material, que possibilita o quê? A titularização de direitos patrimoniais. E aí, para civilista, Maria Helena Diniz, a personalidade material começa do nascimento com vida. Observem, ela
concepção. Personalidade material, direitos patrimoniais, nascimento com vida. Aí, por conta dessa contribuição genial, o que nós temos é o quê? O nascituro, ele é herdeiro. Ele é herdeiro, sim. Se o marido morrer e deixa a esposa grávida, o nascituro é herdeiro. Exatamente. Só que o nascituro só se tornará proprietário da herança se nascer com vida. Se o nascituro não nascer com vida, embora fosse herdeiro, ele não recebeu a herança. Não recebeu a herança. Agora, se o nascituro, que era o herdeiro, nascer com vida, e aí então ele adquire a personalidade material, aí ele se torna proprietário. Aí ele se torna proprietário da herança. Tanto que se morrer logo depois, ele já era dono. E agora eu vou ter que fazer a sucessão dele, considerando já ser proprietário da herança deixada pelo seu pai. Por isso que, independente da discussão sobre as teorias natalista, concepcionista, personalidade condicional, não tenha dúvidas, o momento do nascimento com vida é extremamente importante para o direito. Extremamente importante para o direito. Principalmente quando eu considero que essa linha nova, mais moderna, de personalidade formal, começa da concepção, personalidade material, começa do nascimento com vida, essa linha mais moderna está intimamente ligada a isso aqui. Ó. Qual é o momento do nascimento com vida? Qual é o momento do nascimento com vida? Como é que eu sei se um feto nasceu morto? Né? Essa expressão, nasce morto, né? Ou se nasceu com vida? A gestante foi lá fazer o parto, e aí o bebê morreu. Mas ele chegou a nascer com vida ou ele não nasceu com vida? O que define o nascimento com vida? O que define o nascimento com vida no nosso ordenamento jurídico é a atividade cardiorrespiratória. Por isso eu vou afirmar, respirou, nasceu com vida. Respirou, nasceu com vida. Ainda que tenha durado 1 minuto. 1 minuto. Nasceu, respirou, então nasceu com vida. Nasceu com vida. E aí na corrente da Maria Helena Diniz, lá na concepção, o nascituro, ele então adquiriu personalidade formal, proteção dos direitos da personalidade, mas não tinha personalidade material, portanto não poderia ser dono de nada. Se ele nasceu com vida, adquiriu personalidade material. Mesmo que tenha morrido logo depois, chegou a ser proprietário da herança, por exemplo, que o pai deixou. Eu costumo dar um exemplo nas minhas aulas de sucessão, né, lá na faculdade. A gente vai chegar em sucessões aqui também na LAC Concursos. Mas imagina comigo a seguinte situação. Um indivíduo aí de uns 30 anos de idade, foi em determinada festa, conheceu uma moça, com ela se relacionou sexualmente, nunca tinha visto, conheceu lá na festa. Né, gostaram, etc., se relacionaram sexualmente, e essa moça engravidou. Dias mais tarde, o rapaz morreu. Morreu e ele não tinha nenhum descendente. Os pais estavam vivos. Mas ele não tinha nenhum outro descendente. Apenas o nascituro. Apenas o feto daquela moça que ele se encontrou uma única vez, com quem ele se encontrou uma única vez, mas que dele se engravidou. Na ordem de vocação hereditária, se tem descendente, ascendente não herda. E nós acabamos de ver que o nascituro é herdeiro. Então esse sujeito que morreu muito rico, que não tinha nenhum outro descendente, mas que engravidou aquela moça
que viu apenas uma única vez, o único herdeiro dele é o nascituro. Vai ficar com 100% da sua herança. O nascituro, ele é herdeiro. Ele é herdeiro. Então, o único herdeiro que ele tem é o nascituro. Vai ficar com 100% da herança. Mas vai ficar com 100% da herança se nascer com vida. Se, por alguma razão, essa moça tiver um aborto, muito embora o nascituro fosse o único herdeiro, não nasceu com vida, então ele não tinha personalidade material, não chegou a herdar. E aí o patrimônio do rapaz que faleceu vai todos para os pais dele. 50 para a mãe e 50 para o pai. Agora, se o nascituro nascer com vida, aí ele se torna 100%, proprietário de 100%. Se torna proprietário de tudo. Se ele respirar e morrer logo depois, ele nasceu com vida, se tornou proprietário de 100% da herança. E todo o patrimônio daquele rapaz foi transmitido para o nascituro, que agora, ao morrer, foi transmitido para a sua mãe. Exatamente. Aquela moça que saiu uma única vez com aquele indivíduo. Professor, então você vai estar me dizendo que aquela moça herdou do rapaz lá que morreu primeiro? Eu falei assim, não, meus caros. Ela herdou do filho dela. E o filho dela, antes de morrer, recebeu todo o patrimônio deixado pelo pai. Por quê? Porque nasceu com vida. Nasceu com vida. E o que marca o nascimento com vida é a respiração. Saiu do ventre, respirou, nasceu com vida. Morreu logo depois, não interessa, nasceu com vida. E se nasceu com vida, nesse caso, o bebê se tornou proprietário de 100% da herança deixada pelo pai. Agora, com a morte dele, logo após o nascimento com vida, eu tenho que fazer a sua sucessão. Ele, por óbvio, não tem descendentes, tem mãe. Se tem mãe, os avós não recebem. Tudo para aquela moça. Tudo para aquela moça. O Conselho Nacional de Saúde, artigo 29, inciso 6º, vai nos dizer: nascimento vivo é a expulsão ou a extração completa do produto da concepção, quando, após a separação, respire e tenha batimentos cardíacos, tendo sido ou não cortado o cordão umbilical, esteja ou não desprendida a placenta. Okay? Para verificar ali se o bebê respirou ou não, a doutrina faz menção àquele exame clínico docimasia hidrostática de Galeno, né? Através da docimasia hidrostática de Galeno, eu consigo atestar se o pulmão inflou ou não. Se inflou, respirou. Se respirou, nasceu com vida. Grave o seguinte, alguns pontos aqui já caíram como pegadinha em prova, e aí você tem que tomar cuidado. Não existe prazo mínimo. O bebê tem que durar pelo menos 48 horas para ser considerado nascido vivo. Não existe prazo mínimo. Não é necessário um parecer médico afirmando que aquela vida é viável. Nós sabemos que hoje é possível o aborto de anencéfalo, mas não é obrigatório. Se a mãe quiser continuar com o bebê e ele nascer com vida, respirou, morrer logo depois, nasceu com vida, mesmo que fosse uma vida inviável. Não precisa de um parecer médico falando que aquela vida era ou não viável, não precisa. Não precisa cortar o cordão umbilical. O único elemento necessário para definir o nascimento com vida é a respiração. É a respiração. E assim eu caminho para o final da nossa aula. Deixando aqui para vocês o quadro da situação jurídica do nascituro. 3 teorias. Teoria natalista, teoria concepcionista, teoria personalíssima. Não vai embora ainda. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Muita atenção. Teoria natalista. Personalidade começa no nascimento com vida. Teoria expressamente prevista no artigo 2º do Código Civil.
Teoria concepcionista, a personalidade começa no momento da concepção. É a teoria prevalente na doutrina, na jurisprudência, porque muitos são os direitos reservados e protegidos ao nascituro. E se ele não tivesse personalidade, ele não teria como titularizá-los. Essa teoria, hoje mais modernamente aceita, é bifurcada. Personalidade formal começa na concepção, personalidade material, que é a possibilidade de titularizar direitos patrimoniais, começa no nascimento. E temos uma última teoria, teoria da personalidade condicional, que diz que o nascituro é uma pessoa condicional, uma pessoa sob condição, porque essa personalidade está subordinada a evento futuro incerto, nascimento com vida. Tá bom, professor, mas eu quero saber o que vai cair na minha prova. Aqui na sua prova você vai ter que tomar um cuidado muito grande. Muito grande. Pelo seguinte. Por isso que eu falei, não desliga. Presta atenção no que eu vou te falar. Me parece muito evidente que a teoria concepcionista é a mais bem aceita pela doutrina e também mais bem aceita pela jurisprudência. Isso me parece muito claro. Apesar disso, muitas bancas de concurso público têm colocado expressões como essa. A teoria expressamente adotada pelo Código Civil é a teoria natalista. E aí, nesse caso, a resposta está correta. Tá? Porque é o que nós extraímos do artigo 2º, né, meus caros? Então, você vai ter que ter muita atenção na hora de ler o enunciado. Se perguntar lá qual é a teoria adotada pelo Código Civil sobre o início da personalidade, o que determina o ordenamento jurídico, o que determina o Código Civil, você vai marcar que é teoria natalista. Porque é o que está dizendo o artigo 2º do Código Civil, infelizmente. Artigo 2º, a personalidade começa no nascimento com vida. Então, se o que estiver sendo questionado é o texto da lei, você vai marcar natalista. Agora, se a pergunta estiver falando sobre nascituro, sobre os direitos do nascituro, etc., aí você virá aqui para teoria concepcionista. Ok? Você sabe que tem muita prova de concurso que cai bastante jurisprudência, né? Então, na sua prova pode perfeitamente falar sobre o seguro de DPVAT, sobre o direito a receber indenização por dano moral em razão do pai que morreu quando o filho ainda estava no ventre da mãe. Direito do nascituro. Direito do nascituro. Pode cair na sua prova. Falar sobre o direito do nascituro receber herança. Direito à imagem do nascituro. Direito ao nome do nascituro. Aí você virá aqui para a corrente concepcionista. Mas se na sua prova pedir texto da lei, conforme o ordenamento jurídico, conforme o Código Civil, você vai marcar natalista, tá? Porque é o que diz o artigo 2º do Código. Então, temos que fazer dessa forma. Não tem saída. Ok? Vamos parar por aqui. Eu vou resolver algumas questões com vocês sobre esse tema no início do próximo bloco. Ok? Antes de nós começarmos a falar sobre a teoria da incapacidade, artigos 3º, 4º, 5º do Código Civil, aí eu busco aqui o tema de novo do início da personalidade e resolverei algumas questõezinhas rápidas com vocês. Tudo bem? Vamos ficando por aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Direito Civil aqui na LAC Concursos. Clique lá.